Vou te interromper só um segundinho, porque a presidente do PT está dando uma entrevista coletiva agora. Ela vai falar ao lado de Baleia Rossi, a gente tem imagem aí. Vamos então escutar agora a Baleia Rossi, presidente do MDB, fala neste momento. Ao nosso MDB nacional, hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no nosso partido a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, e o Zé Guimarães, que é um grande líder aqui na Câmara dos Deputados, e começamos um diálogo sobre a questão da transição e a possível participação do MDB para que possa colaborar principalmente com assuntos que sejam relevantes e desafiadores para o próximo governo. Então, minhas palavras de agradecimento ao gesto da presidente Gleisi de vir aqui ao MDB, para que a gente possa pensar um pouco o nosso país. Bom dia também a todos e a todas. Quero agradecer aqui a receptividade do presidente Baleia. A gente veio aqui em primeiro lugar para fazer um agradecimento ao MDB, a postura do presidente Baleia e a participação durante todo esse processo eleitoral, que foi muito importante, principalmente no segundo turno, com o apoio da senadora Simone Tebet à candidatura do presidente Lula. A senadora teve um posicionamento firme, fez campanha, andou conosco pelo Brasil, defendeu a democracia, defendeu pautas programáticas que foram incorporadas na nossa campanha, na área de educação, de direitos das mulheres. Isso é muito importante. Então foi muito importante para essa nossa vitória, a vitória de uma frente política que tinha um compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. E também vim aqui fazer um convite formal ao MDB para que integre conosco, já tinha feito esse convite informalmente, mas vim formalizar, para que integre conosco o processo de transição. Nós achamos muito importante ter os partidos formalmente, institucionalmente, nesse processo. Hoje nós já vamos apresentar, com certeza a partir de amanhã, a formalização, o nome de 10 partidos políticos que estão conosco, que estiveram durante o processo eleitoral, no primeiro turno, também no segundo turno, incluindo o PDT, e nós gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição, para a gente já discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que nós estamos, que podemos ter, enfim, isso sem prejuízo de indicação também de técnicos e de pessoas que possam nos ajudar no processo dos grupos de trabalho da transição. Nós teríamos 32 grupos de trabalho, se eu não me engano, em que a gente tem que fazer um diagnóstico do governo, e é muito importante que os partidos políticos que estiveram com a gente, estão com a gente nessa caminhada, participem desde já, Vamos ter que tomar medidas de início de governo, e isso é importante estar integrado. Então, vim formalizar esse convite ao deputado Baleia, que é presidente do MDB. Ele ficou de conversar com o partido, mas senti grande disposição de nós caminharmos juntos, Baleia? Eu acho que, pelo bem do Brasil, da reconstrução do país, da normalização da política, acho que a gente tem que fazer essa unidade também governamental. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Sim, Baleia, tem algum prazo para vocês tomarem essa decisão? Queria saber como é que vai ser o processo dentro do MDB para essa discussão sobre a participação do partido nesse período da transição. O MDB, eu acho que é o partido mais democrático do Brasil. Nós temos diferenças regionais, nós temos grandes líderes e todos vão ser consultados, vão participar dessa decisão, que eu posso dizer que há um espírito colaborativo muito grande no MDB. Eu já tenho feito conversas e tenho convicção que o MDB estará participando dessas discussões. Fiz algumas ponderações à presidente Gleisi, principalmente no que diz respeito a algumas pautas que são caras ao MDB, como, por exemplo, a reforma tributária, que é um dos assuntos que nós nos debruçamos nos últimos 3 anos, que
tem um relatório já avançado, claro que pode e deverá ter mudanças, mas eu acho que é uma pauta que conversa com a sociedade, principalmente das propostas do presidente Lula de gerar emprego e renda e melhorar o ambiente de negócio e fazer com que a nossa economia volte a crescer. O Pacto Federativo, temos uma preocupação muito grande com estados e municípios que, por várias medidas que foram tomadas, estão sofrendo com falta de recursos. Reafirmei as colocações que foram sugestões da Simone Tebet ao presidente Lula no segundo turno, na área da educação, na área da saúde, na área da política para as mulheres, de um governo plural. Portanto, acredito que o MDB pode ajudar muito na questão da agenda, que é uma agenda convergente. Portanto, é claro que essa é uma decisão que eu não vou tomar sozinho. O MDB não tem dono, o MDB é um partido que tem muitos líderes e eu vou conversar com cada um deles, mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo muito grande para que a gente possa avançar em todas essas pautas para o país. Pode ser hoje ainda essa definição? Eu acredito que até amanhã nós teremos essa definição. Essa aproximação para a transição, os senhores esperam que essa aproximação ela vá também continuar a atuação em conjunto aqui no Congresso, possivelmente com a formação de um bloco parlamentar? Essa é uma discussão que vai ocorrer nas bancadas, né? O nosso líder é o Isnaldo Bulhões, é um deputado muito atuante aqui na Câmara, e essa composição de blocos, ela vai acontecer naturalmente, mas pelas lideranças das bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. Bom dia. Não, também nessa mesma linha que o presidente Baleia falou, uma discussão que cabe ao Congresso Nacional, né, interna corporis aqui, um arranjo. Obviamente que nós gostaríamos, né, queremos, enquanto governo, de contar com o apoio do MDB no processo de governança, isso com certeza. Esse apoio do MDB que está sendo negociado já inclui a tramitação dessa PEC para ajustar o orçamento? Como é que é o posicionamento do partido, do senhor já em relação a essa PEC? E para a presidente Gleice, qual é também a expectativa de vocês? Que isso seja realmente resolvido via PEC? Como é que está esse processo? Nós dependemos primeiro da decisão do presidente eleito para ver qual caminho será adotado. Agora, entendo que todos nós temos que trabalhar para que haja o cumprimento de compromissos de campanha dos R$600 do Bolsa Família, do aumento real do salário mínimo e de outras questões que são relevantes e que há uma expectativa muito grande por parte da população. Acredito que o MDB irá colaborar dentro daquilo que o governo entender que vai ser o caminho a ser adotado. Presidente Gleice, quando a transição vai ser? Bom dia, presidente Gleice. Bom dia, presidente. Um assunto que tem a cara do MDB a partir dos últimos anos, que foi a reforma trabalhista e a questão do início das discussões sobre a privatização da Eletrobras. São temas que são muito importantes, relevantes. Gostaria de saber se essas discussões vão ser incorporadas na transição, se o PT recebe bem a discussão sobre esse assunto. Gostaria, porque é um assunto que o MDB... Não, esses não são temas da transição. Só para a gente entender o que é a transição. A transição é um período em que a gente faz diagnóstico de governo. Não é uma questão programática. E também elenca medidas emergenciais para você iniciar um governo. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo no Estado brasileiro. O que foi desmontado, o que não foi desmontado, o que tem de contrato, o que tem de restos a pagar, qual a situação que nós vamos receber o Estado brasileiro. Esse é o papel da transição.
não é uma discussão programática. Claro que em razão desse levantamento, dessa realidade, a gente tem, dentro da equipe de transição, os técnicos e também quem vai coordenar os grupos de trabalho, sugestões para que o presidente tome nos primeiros meses de mandato. Olha, precisa fazer isso, suspender isso, arrumar isso. A questão programática e mais de fundo é uma discussão que vai se dar durante o governo. Essa questão da reforma trabalhista, ela foi objeto de discussão na campanha. O presidente Lula deixou claro que tem vontade de fazer uma discussão sobre revisão de pontos ou não, e óbvio que, pela postura do presidente, sempre muito democrática, ele vai chamar todos os interessados para fazer uma discussão dessa magnitude. Jamais vai tomar uma posição sozinho. Então, ele mesmo disse, eu quero chamar aqui os trabalhadores, eu quero chamar os empresários, o governo, para que a gente discuta o que deu certo, o que não deu certo, se precisa de ajuste, se não precisa de ajuste. Acho que isso é importante. Questão da reforma tributária também. O presidente Baleia colocou a importância da emenda constitucional 45, ela já teve um avanço na discussão aqui, nós vamos analisar e, obviamente, ver como que a gente pode encaminhar e o que é preciso fazer, né, dentro de um debate aqui com a casa e com eles. Gente, só mais 2 perguntas agora, a Karine e a Simone aqui, tá? Bom dia, presidentes. Bom, tenho 2 questões. Primeiro, eu queria saber se efetivamente o fluxo de informações do atual governo já começou para a transição. E queria saber se está tendo alguma dificuldade em alguma área específica ou se já está acontecendo e se está acontecendo com normalidade. Fora isso, eu queria que os dois comentassem hoje a formalização do PL, né, a oposição. Queria saber em que medida isso e as conversas que o PL está tendo também, e o presidente Jair Bolsonaro, impacta na decisão de vocês em relação à PEC, a medida provisória, se isso está... isso que vai definir o que vai ser no fim das contas. Não, primeiro em relação à transição. O governo, através do chefe da Casa Civil, se colocou à disposição, já nomeou interlocutores, né, para que o nosso pessoal possa se referenciar e pedir informações, e nós vamos começar o trabalho mesmo essa semana, porque ainda não estavam prontas as instalações do CCBB, agora que a gente começa a definir os responsáveis pelos grupos de trabalho, montar a equipe técnica, eu espero que não tenha dificuldades para o bem do Brasil, né, porque o Brasil precisa de um processo de transição tranquilo, não ter solução de continuidade, uma série de programas, temos que melhorar esses programas, então eu espero que aquilo que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, nos disse na reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin se cumpra, que é a disposição do governo de colaborar, né? Mas essa semana que nós vamos sentir isso na prática. Aí a outra pergunta foi sobre... É natural, o PL é o partido do presidente, não esperava outra postura do PL, não vai ser definidor também dos rumos da casa. Além do PL, nós temos dezenas de outros partidos e que nós estamos conversando e estamos dialogando. Tenho certeza que a gente vai conseguir, como disse o deputado Baleia, responder aos anseios do Brasil, e o resultado que saiu das urnas. Última pergunta. Presidente Leite, perdão por ter me atravessado. Eu queria saber se tem um prazo para divulgar os nomes da transição, se isso é entre hoje e amanhã. E ontem o senador Randolph disse que os nomes que serão da transição não estarão no governo. Eu gostaria que a senhora confirmasse isso, ou não? Não, a gente não tem um prazo de colocar todos os nomes entre hoje e amanhã. Acho que durante a semana a gente vai divulgando e vai formalizando os nomes com responsabilidade para ter, porque são vários grupos de trabalho, então é muita gente que nós estamos conversando, estamos falando, né, e garantindo participação. O que o presidente Lula deixou claro é que quem participar da transição necessariamente não será ministro, entendeu? Que as pessoas não mantenham expectativa, que governo de transição é uma coisa, a composição de ministério é outra, e isso ainda está na cabeça dele e não abriu com ninguém, tá? Eu só queria, para finalizar, que eu acho que é importante, eu conversei um pouco com o presidente Baleia, e eu acho que nós temos que ter um foco de atenção, as instituições têm que ter, então, portanto, essa casa, o Congresso Nacional, também o Judiciário, sobre essas mobilizações golpistas que nós estamos tendo no Brasil. Não dá para a gente achar que isso é normal, as pessoas estarem na frente dos quartéis, as pessoas elevarem um tom, pedir intervenção militar, ter pressão sobre isso.
A questão das estradas se resolveu um pouco, mas ainda continua tendo gente fazendo movimento. O país não precisa disso. Eu acho que as instituições têm que olhar de maneira firme para isso, não deixar esse movimento se alastrar e a gente ter uma resposta política à altura. Nós queremos ainda essa semana fazer uma reunião com os presidentes de partido que caminham conosco para a gente discutir um pouco essa situação política do país. Isso é uma coisa... a gente está aqui envolvido na transição do governo, na discussão institucional, mas nós não podemos prescindir de ter este olhar. Nós tivemos uma eleição que teve resultado, que tem um vitorioso, a oposição tem direito, o perdedor tem direito de espernear, de fazer oposição, mas não tem direito de chamar para um golpe, não tem direito de querer fazer uma desestabilização do país. O que os partidos poderiam fazer lá nesse sentido, aqui no Congresso? O que está o alcance da política em relação a essas manifestações? Eu acho que dá uma resposta dura do ponto de vista da política, desconhecer esse movimento, como instituição se posicionar, inclusive para isso ser ouvido nas instituições do Executivo, principalmente nas Forças Armadas e também no Judiciário. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito correto na condução do processo eleitoral, foi muito firme e nós queremos que o Judiciário continue sendo firme na defesa do resultado das eleições e não deixar ter esse tipo de questionamento. Porque isso não faz bem para o país, não faz bem para o povo brasileiro. Guardar a democracia, né? Oi? Não tem reunião com as Forças Armadas? Não tem nada marcado. Presidente, tem agenda do presidente Lula? Muito bem, então, acompanhamos a entrevista coletiva da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também do presidente do MDB, Baleia Rossi.